Rick gostava de viajar longas distâncias. Ele apreciava a estrada e conhecer lugares novos. Dessa vez, estava sozinho, sem uma parceira. Um antigo colega estava adoecendo com frequência ultimamente e havia faltado à viagem mais uma vez. Mas Rick não sentia falta da companhia de ninguém. Sozinho, ele pensava muito sobre a vida, lembrando-se de sua infância. Seu pai também era caminhoneiro e transportava cargas por todo o país. Ele conheceu muitas pessoas, incluindo bandidos que uma vez emboscaram seu caminhão, o fizeram sair do carro e o balearam, roubando o veículo junto com sua carga em uma direção desconhecida. Rick tinha apenas 5 anos na época, mas lembrava-se pelo resto da vida do grito terrível de sua mãe ao saber do infortúnio. Sua mãe chorava à noite, e Rick sentia-se magoado por não entender o quão difícil era para uma jovem mulher criar seu filho sozinha. Felizmente, seu avô os ajudava frequentemente, levando seu neto para passar o fim de semana com ele. O menino adorava seu avô Peter, um homem rigoroso e austero, mas bondoso e justo. As atividades de seu avô eram verdadeiramente masculinas e sérias. Ele frequentemente levava o menino para a garagem e o ajudava a consertar seu velho carro. Foi então que o avô incutiu nele o amor pela tecnologia e ensinou-lhe tudo o que sabia. Depois disso, o rapaz se formou na escola, fez treinamentos adicionais e passou nos exames para todas as categorias de carteira de motorista. Ele se alistou no exército e tornou-se um verdadeiro profissional. O comandante da unidade se orgulhava do soldado, citando sua habilidade e o tanque como exemplo de equipamento em perfeitas condições técnicas. Quando Rick retornou do exército, ele era alto, forte com ombros largos. Sua mãe não o reconheceu imediatamente, e Rick assistia tristemente a sua mãe, que já foi bela, mas que envelhecera por não ter se casado. Rick aproveitou brevemente a vida civil, pois realmente queria libertar sua mãe das preocupações eternas por falta de dinheiro. Ele conseguiu facilmente um emprego em uma boa empresa de transporte, onde lhe foi imediatamente confiada uma grande carreta. Um mês depois, ele trouxe para casa um bom salário para sua mãe, fez reparos no apartamento e trocou todos os móveis. E, após 3 meses, ele se casou. As garotas olhavam para aquele cara distinto e não bebedor, e cada uma delas tentava conquistar esse noivo promissor. Rick mal teve tempo de olhar para trás, pois logo se viu na cerimônia de casamento. A jovem esposa, Julia, mostrou-se mais ágil que as outras garotas. Após o casamento, ela encontrou um apartamento para alugar, que poderia ser comprado ao longo do tempo, se o marido começasse a ganhar mais. E Rick realmente começou a ganhar mais, fazendo viagens extras e raramente em casa, deixando Julia sozinha por longos períodos. Seu parceiro o havia advertido várias vezes sobre como tal zelo pelo trabalho costuma terminar, e, no final, aconteceu. Um dia, Rick voltou para casa e encontrou sua esposa nos braços de outro homem. Eles se separaram sem escândalos. Rick pegou suas coisas e voltou para a casa de sua mãe. Sua mãe não ficou preocupada, achando que seu filho não amava muito sua esposa. A mulher não sabia o quanto Rick sofrerá com a traição de sua esposa e quanto ele esperava que a esposa infiel voltasse pedindo perdão e que a vida voltasse a correr calmamente. Mas Julia não voltou para ele, ela se mudou para uma grande cidade e em pouco tempo se casou com um empresário rico. Ela era esperta e não perdeu tempo. Rick sofria, mas continuava vivendo. Ele dirigia sua carreta e, nos finais de semana, descansava e ajudava a sua mãe nas tarefas domésticas. Hoje ele sonhava em poder voltar para casa e ter um jantar delicioso em um ambiente tranquilo. O rapaz dirigiu durante todo o dia até que ficou escuro e a estrada ficou notavelmente vazia. De repente, ele viu ao longe, na beira da estrada, uma figura estranha envolta em preto. Era uma mulher, parada na esperança de conseguir uma carona. Rick pisou no freio. O cavaleiro estava se aproximando e ele não podia deixar um homem sozinho na estrada. A freira entrou na cabine, agradeceu e cruzou-se com um floreio antes de se virar para Rick e agradecer por sua bondade. O rapaz pensou consigo mesmo, que mulher bonita!
Olhos verdes enormes olhavam para o jovem debaixo do clássico véu preto. Olhos assim só existiam em contos de fadas, entre princesas. Obrigada, eu não sabia o que fazer. A noite cai rápido, não há ninguém por perto, e tenho muito medo dos lobos, disse Maria agradecendo ao motorista. Rick respondeu, dando um ar de importância de um motorista experiente: em nosso tempo, você não precisa ter medo de lobos, mas sim de pessoas, porque há tantos criminosos andando por aí. Ele imediatamente corou de vergonha e pensou consigo mesmo: tenho que falar como um avô centenário, caso contrário, posso assustar a freira. Mas a jovem não estava com medo e nem constrangida. Ela se mostrou muito doce e sociável, nada parecida com as servas tímidas do mosteiro. Ela se apresentou como Maria e começou a fazer perguntas a Rick sobre seu trabalho. O jovem respondeu voluntariamente às perguntas sensatas da freira e, aos poucos, a conversa deixou de ser constrangida. Ele perguntou aonde ela estava indo. Maria sorriu e respondeu: vamos na mesma direção. E não me chame de mãe, pois eu saí do mosteiro para sempre. A surpresa de Rick não tinha limites. Por que você está vestida assim? Perguntou ele. Maria respondeu: porque ainda não foi construída uma moda batik no Santo Mosteiro, e saímos de lá assim. Depois disso, ela ficou pensativa, ficando mais sombria, e acrescentou: preciso ver meu pai pela última vez, pois ele está morrendo, e quero pedir perdão a ele. O abismo não me deteve, ele me abençoou e deixou-me ir para o mundo. Maria contou a Rick sua história triste. O pai da garota era um empresário muito rico, amplamente conhecido nos círculos comerciais. Sua mãe cuidava da casa e da filha. A vida deles corria como de costume, os pais se amavam até que aconteceu um terrível desastre. A mãe de Maria, uma jovem mulher florida, foi diagnosticada com câncer. 6 meses depois, ela faleceu, e o pai, desesperado de dor, abraçou o caixão no funeral e chorou. Maria desmaiou de horror e desespero ao ver como sua mãe foi colocada na sepultura. Foi um ano muito difícil na vida da garota. O pai começou a beber todos os dias, fechando-se em seu escritório, e Maria vagava pela casa sozinha. Felizmente, o empresário era uma pessoa de vontade forte e parou a tempo, não mergulhando de cabeça nos negócios. Mas, então, o pai se casou pela segunda vez. Ele trouxe para casa uma mulher que se assemelhava muito à sua falecida esposa. Maria quase gritou ao ver a madrasta à porta, mas a nova esposa do pai tinha uma disposição completamente diferente da mãe de Maria. Ela era traiçoeira, enganadora e gananciosa. O enteado dela, filho da mesma idade de Maria, se mudou para a mansão do empresário com a mãe. O pai, entusiasmado com um novo amor apaixonado, não notou o que estava acontecendo em sua ausência. E foi então que a enteada encontrou sua noiva com outro homem. O fim se aproximava, e a empresária e a família não perceberam o que estava acontecendo na casa durante sua ausência. A madrasta, o filho Arthur, acabou se tornando igual à mãe. Ele era um jovem mimado e, ao ver a bela Maria, começou a assediá-la abertamente. Um dia, ele a emboscou no jardim e quase a estuprou. Maria, em um estado emocional crítico, correu para o escritório de seu pai, o empresário, e confessou tudo. No entanto, seu pai, fascinado pela bela madrasta, decidiu que sua própria filha havia armado tudo aquilo para brigar com ele e sua jovem esposa. Um escândalo aconteceu, e Maria foi para o mosteiro em lágrimas, onde viveu em jejum e oração por 3 anos. Recentemente, Maria soube que seu pai adoeceu e está morrendo. Ela sentiu que não poderia mais ficar atrás das grossas paredes do Santo Mosteiro, entre as irmãs modestas e silenciosas. Sua alma implorava por liberdade e o desejo de abraçar o pai pecador, mais amado, era muito forte. Assim, Maria se encontrou no lado da estrada que levava à cidade de sua infância, a bela mansão onde seu pai estava morrendo. A garota disse tristemente: não sei se conseguirei chegar em casa, já que minha madrasta e seu filho provavelmente não vão me deixar ir até meu pai. Rick não pensou muito.
Maria, não há nada para você fazer lá sozinha. Parece que Arthur é um canalha desesperado. Deixe-me ir com você. Primeiro, passaremos em uma loja e compraremos roupas para você. Não prometo uma boutique, mas você não vai parecer uma mendiga. Na cidade, Rick entregou sua carga e deixou o caminhão na base, então sentou-se e esperou Maria na loja. Quando ela se aproximou dele vestindo um vestido leve e arejado, o rapaz percebeu que havia se apaixonado por ela firme e eternamente. Os dois jovens pegaram um táxi e rapidamente foram para a luxuosa mansão de 3 andares. O portão foi aberto por um guarda que reconheceu a ex-mulher do dono da casa. Maria e Rick subiram a ampla escadaria de mármore e seguiram para o quarto do empresário. Ao abrir a porta, Maria viu um homem emaciado deitado na cama. Ela correu para o pai moribundo, abraçou-o e chorou. O doente olhou para sua filha com olhos cheios de angústia. Minha filha, perdoe-me, eu sou o culpado por tudo isso, disse ele. Maria apresentou Rick ao pai. Papai, este é um homem muito bom. O velho estendeu a mão ressequida para o rapaz e disse, eu sou Maxwell Johnson. Fico muito feliz em vê-lo junto com minha filha. Os homens apertaram as mãos. De repente, a porta do quarto se abriu amplamente, e uma voz feminina foi ouvida, querido, acorde. O notário chegou. Você não quer deixar sua esposa sem herança, quer? Uma mulher alta e exibida entrou no quarto, acompanhada por um homem de terno e um jovem com uma camisa brilhante. Era a madrasta, com seu filho Arthur, e um notário. Uma cena silenciosa se seguiu. Arthur abriu a boca em surpresa, o notário sentiu que algo estava errado e saiu correndo do quarto. A madrasta começou a xingar, e seu belo rosto foi instantaneamente distorcido por uma careta repugnante. O que essa freira está fazendo aqui? Ela caluniou meu filho e agora decidiu finalmente vir para minha casa, disse ela. Maria estremeceu e disse baixinho, não importa, esta é a casa dos meus pais. Aconselho você a sair daqui. Rick se aproximou silenciosamente da mulher, segurou-a pelo cotovelo e a conduziu para fora do quarto, encontrando uma porta escura, que acabou por ser um armário, e girou a chave na fechadura para trancar a madrasta lá dentro. Arthur adotou uma postura de luta, o que fez todos na sala rirem bastante. Rick facilmente o pegou pela gola e o mandou para o armário com a mãe, para que os parentes não sentissem falta um do outro. Maria chamou a segurança, e o empresário tentou se levantar, respirando fundo, e contou uma história que surpreendeu a todos. Um homem em sua melhor idade ficou doente 1 ano depois que sua filha partiu. Ele não gostava de médicos, então a doença começou a progredir. Ele rapidamente perdeu peso, e seus cabelos e dentes começaram a cair. Sua esposa e enteado entenderam como tudo terminaria, então eles primeiro deram dicas, e depois, ficaram insolentes e começaram a exigir que um novo testamento fosse redigido, no qual ele deveria transferir sua propriedade e negócios para os membros da nova família. A chegada de Maria e Rick estragou seus planos, eles não conseguiram completar a papelada. Maxwell Johnson chorou arrependido, eles não vão ver minha herança em seus ouvidos. Não vou deixar minha filha ser uma mendiga. Quando Rick ouviu a história do pai de Maria, ele franziu a testa, algo alarmou, e um terrível palpite não demorou a surgir. Maxwell Johnson, você precisa chamar uma ambulância e a polícia. Acho que você precisa fazer um exame. A polícia chegou rapidamente. Após ouvir brevemente o empresário, eles colocaram algemas nas mãos da madrasta e do enteado. Rick estava certo, o exame mostrou que havia uma grande concentração de uma substância venenosa no sangue de Maxwell Johnson, que estava lentamente matando o corpo do homem. O empresário teve que ser tratado por um longo tempo, e ele começou a se recuperar lentamente, embora os médicos ainda não se atrevessem a dar prognósticos otimistas. Sua esposa e enteado aguardavam julgamento, sendo acusados de uma acusação grave, que poderia resultar em uma longa pena de prisão. Maria tomou as rédeas do imenso negócio do pai, e ela o fez muito bem. Ela e Rick se tornaram um casal apaixonado.
Eles entraram com um pedido de registro de casamento e começaram os preparativos para o casamento. Maxwell Johnson estava orgulhoso de seu genro. Ele enviou convites para a celebração por todo o país e partiu para um descanso bem merecido, permanecendo como conselheiro de sua filha nos assuntos da empresa. Maria não esqueceu do mosteiro, onde viveu por muito tempo, e secretamente doou uma grande quantia para a restauração do templo localizado no Santo Mosteiro.